Vamos estudar sobre o livro do profeta Joel e eu convido você a abrir a sua Bíblia. Vamos folhear esses 3 capítulos deste fascinante livro da profecia. Vou começar lendo os primeiros versos de Joel, capítulo 1. Depois eu vou pular para o capítulo 2, no verso 12. Depois, ainda no capítulo 2, eu vou dando as instruções. Livro do profeta Joel, Daniel, Oséias e Joel, na ordem bíblica. Vou ler até o verso 4 do capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós anciãos, escutai todos os moradores da terra. Porventura isso aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e os vossos filhos e seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a lacusta comeu, e o que ficou da lacusta, o pulgão o comeu. Aqui eu vou parar rapidamente e vamos assistir um vídeo sobre um enxame de gafanhotos na ilha de Madagascar, se eu não estou enganado, em 2020. Durante 45 minutos, um gigantesco enxame de gafanhotos de 15 quilômetros de extensão atravessa a rodovia nacional 7 de Madagascar. A estrada é popular entre os turistas que vêm em busca das belas paisagens. Mas hoje, quem passou por aqui observou um desastre natural que já dizimou metade das plantações da ilha. Isso pode criar danos enormes. Eles comem os pastos e também todos os arrozais e cultivos de milho que estão em período de colheita. De acordo com especialistas, existe atualmente uma centena de enxames em Madagascar, formados por cerca de 500 bilhões de gafanhotos. E eles consomem cerca de 100 mil toneladas de vegetação todos os dias. Já temos uma pequena quantidade de arroz e poucas pessoas têm mais de 10 hectares de plantações. Depois da passagem dos gafanhotos, não há mais nada para as mulheres e crianças comerem. Nem o gado tem o que pastar. Desde que os gafanhotos chegaram, não temos mais nada. Bem, só para vocês terem uma ideia do que o profeta Joel estava falando. Quando ele usa a expressão, nessa tradução usa lacusta, na realidade é um tipo de gafanhoto. Há milhares de espécies de gafanhoto. Esses enxames, quando vinham, eles literalmente destroem tudo pela frente. E a gente vai voltar nisso já já, mas é importante ter essa cena do que o profeta Joel diz. Vamos pular agora os capítulos para Joel, capítulo 2, versos 12 e 13. Joel, capítulo 2, versos 12 e 13, diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Que texto extraordinário. Vamos avançar no livro de Joel, agora, versos 28 do capítulo 2. Leremos de 28 a 32. E há de ser que depois de que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Texto forte. E por fim, capítulo 3, verso 14.
capítulo 3, verso 14, diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Esses textos vão nos inspirar e eles estão dentro dos princípios do livro de Joel que a gente vai entender agora. Deixa eu contar a história do livro de Joel, que será ilustrado com algumas imagens aqui. Imagina uma terra seca, daqueles pedaços de barro seco, terra seca que não dá para plantar, terra seca que mata o que está lá. Naquele tempo, e na realidade em todo o mundo, sempre houve escassez, de um jeito ou de outro, mas entenda, o que vai acontecer agora em Israel, meus irmãos, não é apenas fruto de um desastre natural, é resultado de um pecado espiritual. Mas entenda, não é só a terra seca. De repente, eles podiam ouvir um barulho, vindo distante, começando a crescer. Parecia chuva, mas não era. Parecia carros, mas não eram. Sabe o que era? Uma nuvem de gafanhotos enorme, que foi por todo. Então, o que a seca já não tinha matado, agora os gafanhotos o fariam. A cena é desastrosa. Entenda, quando milhões de gafanhotos vêm, o dia se torna noite. E bate um desespero em quem está lá, porque não tem o que fazer. Hoje, com muita tecnologia, já não tem. Imagina naquele tempo. A fome e o medo tomam conta. E era uma realidade. Joel usa dessa tragédia real como um alerta também para dizer: Deus está falando no meio da crise. É curioso que nós não sabemos exatamente o tempo em que o profeta Joel profetizou. Ele não fala de reis especificamente, ele não fala de circunstâncias. Pelo linguajar, a gente tenta localizá-lo mais ou menos, mas entenda, naquele tempo, o povo estava seco espiritualmente. E então o profeta convida, no meio do desespero, Joel levanta a voz. Ele diz: não está na hora de desespero não, está na hora de arrependimento. Isso a gente tem que repetir muitas vezes. Tem gente que se desespera por aí, mas o que precisa é arrependimento. E ele vai dizer: eu não quero religiosidade, eu não quero que vocês façam simples ofertas. Ele pede que o coração seja rasgado. Havia um hábito no passado de rasgar as vestes como forma de humildade, de clamor. Eles chegavam no templo e rasgavam as suas roupas como forma de dizer isso. Mas Deus não queria ver roupas rasgadas. Ele quer ver corações rasgados. E essa é toda a diferença. Mas então, o texto do profeta tem uma virada. No capítulo 2 a gente começa a perceber isso. Deus responde ao clamor. E onde havia seca, chuva. Onde havia gafanhotos, tranquilidade. Onde havia vergonha, alegria. E Deus promete, verso 25 do capítulo 2, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então Joel anuncia algo muito maior, em um futuro em que Deus derramará o seu Espírito sobre todos. Diz o texto: jovens, velhos, servos, servas, todos. É a promessa de que o povo viverá, não apenas da colheita do campo, mas da presença de Deus. O dia do Senhor traz juízo às nações, mas também esperança. É interessante, tem tanta gente com medo do Apocalipse, eu vou achar ótimo. O dia do Senhor, para aqueles arrependidos, que creem, que estão firmados na palavra, será extraordinário. E a promessa é essa, restauração, e o Espírito Santo para o seu povo. E aqui ele está apontando, meus irmãos, para Atos 12, a gente vai voltar já já, mas esse é o texto utilizado por Pedro, no seu primeiro sermão.
Ele cita este profeta aqui. E no final da história, no fim, Deus mostra que a crise não é o último capítulo, mas sim a salvação e a restauração em Cristo Jesus. Não sei quem já viu uma colheitadeira em pleno funcionamento, numa boa plantação, numa safra extraordinária. Dá gosto mesmo, de aquele maquinário gigantesco, produzindo com alta produtividade, aquilo dali jogando nos caminhões o que foi plantado. Dá gosto ver plantação. Isso vale da nossa horta que a gente tem em casa a uma grande fazenda. É tão bom. Essa é a promessa, o final da história. Joel nos leva de uma terra devastada pela praga até uma terra renovada pelo Espírito. Ou melhor, de uma terra devastada pela praga até um coração renovado pelo Espírito. Esse é o profeta Joel. E essa é a história desse profeta. Vamos dar alguns destaques nesse livro. 4. O dia do Senhor. Tema central. Ele vai repetir essa expressão, o dia do Senhor. Dia do Senhor, há muitas vertentes. Alguns creem que dia do Senhor foi a chegada de Jesus Cristo. Outros, a morte de Jesus Cristo. Outros ainda, a ressurreição de Jesus Cristo. Outros, a descida do Espírito Santo em Atos 2, e outros, quando Cristo voltar mais adiante. Na realidade, todos esses se aplicam, porque em todos esses, alguma coisa extraordinária, marcante e transformadora aconteceu. E para o bem do povo. Arrependimento genuíno. Deus deseja corações quebrantados e não apenas rituais externos. Eu entendo que os rituais e as formas externas são consequência. Mas o que importa de fato, meus irmãos, é coração. Coração. Jesus, e eu fico pensando o que passava na cabeça de Jesus, porque ele olhava para as pessoas e conhecia os seus corações. Sempre falo aqui na igreja, eu queria muito que de vez em quando aparecesse uma nuvenzinha assim do lado de cada um e mostrasse o que estivesse pensando. Ia ser ótimo. O que vai no coração? Arrependimento genuíno. Restauração prometida. O Senhor reverte a destruição, devolve a abundância e a alegria. Isso fica claro nesse livro do profeta. E por fim, profecia messiânica e do Espírito, o derramamento do Espírito. O texto que lemos de Joel 2, de 28 a 32, é o mesmo citado pelo apóstolo Pedro, assim que ele assume a palavra. O Espírito Santo desce sobre a igreja. Pedro pega a palavra e começa a pregar de Jesus, pregar o que aconteceu, e o que tinha acontecido com a descida do Espírito Santo. Ele vai citar este profeta, da promessa de que haverá um dia em que o Espírito será derramado. E ele vai dizer, esta profecia se cumpriu. Que coisa extraordinária. Porque é interessante, meus irmãos, como uma profecia de séculos antes, e Jesus Cristo promete que virá o Espírito Santo em Atos 2. O Espírito Santo é derramado sobre todo aquele que nele crê. E cremos nisso. Ele é o selo da nossa salvação. E claro que virá o juízo entre as nações. Aqui eu preciso fazer um pequeno destaque. Eu volto a ler Joel capítulo 3, verso 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Deus fará justiça. Fiquem certos disso. Mas onde é que é esse vale da decisão? E eu quero mostrar para vocês. Vamos ver um vídeo da Aline Israel, ela é bem conhecida de todos, e ela está no vale de Josafá. Esse é chamado de o vale de Josafá, vale da decisão. Para vocês tentarem entender, e vai mostrar o vídeo já já, tem o Monte das Oliveiras de um lado,
cidade de Jerusalém do outro, e tem um vale ali no meio. Esse é chamado o Vale da Decisão. Vamos ver. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nós estamos hoje em Jerusalém, em frente ao Vale do Cedron, um dos locais mais importantes da Bíblia. Por aqui passaram os reis mais importantes de Judá e de Israel. Por aqui passou o rei Davi, o rei Ezequias e tantos outros. Aqui também foi onde Jesus passou alguns dos momentos mais dramáticos da sua vida. Um local, sem dúvida nenhuma, cheio de história, mas também com um futuro muito importante, porque, segundo a Bíblia, aqui é o Vale do Juízo das Nações. Então vamos juntos mergulhar no passado, presente e também no futuro desse lugar. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Aqui atrás a gente consegue ver o Vale do Juízo Final. Ele é conhecido como Vale de Cedron, ou como Vale de Josafá, ou como Vale do Rei, e ele se encontra entre os dois locais mais importantes de Jerusalém. Ele está entre o Monte das Oliveiras, onde nós estamos agora, e do outro lado, a Cidade Velha de Jerusalém e o Monte do Templo. E o que a gente vai fazer agora é descer o Monte das Oliveiras, entrar no vale e literalmente caminhar no local do juízo final. Vamos lá! Nós estamos agora no início do vale, mas não deixem a aparência dele aqui enganar vocês, porque ele segue por 32 quilômetros até desembocar no Mar Morto, que é o local mais baixo do mundo, e por isso, além do comprimento, ele desce 1,2 km em altura. Aqui dentro do vale... Uma coisa curiosa, no sopé do Monte das Oliveiras tem um grande cemitério judaico. E se vocês repararem, os túmulos estão todos enfileirados. Dá para reparar isso? É porque eles acreditam que no Vale da Decisão, quando chegar o dia em que os mortos ressuscitarão, aí eles já levantam direto olhando para Jerusalém. Olha que curioso. E eles pagam caríssimo para serem enterrados lá até hoje. É o cemitério mais antigo de toda a região em funcionamento. Ele tem cerca de 3.000 anos. E esse, gente, é esse vale que o profeta Joel está falando. O Vale da Decisão. Multidões estarão lá. E é interessante a gente pensar que o vale existe. Isso para nos lembrar que o juízo de Deus também existe. Nesse vídeo, mais adiante, vocês podem procurar no YouTube depois, a Aline vai falar, inclusive citando o texto do profeta Joel, de tudo o que foi dito aqui. Diante disso, meus irmãos, eu trouxe 5 lições para nós hoje. Primeiro, crises podem ser usadas por Deus. Crises podem ser usadas por Deus para despertamento, para arrependimento, para mudança de vida. Segundo, o espiritual precede o material. É um chamado à oração, ao jejum. Depois vamos ter um estudo sobre jejum. É um tema meio polêmico nos dias de hoje, porque as pessoas estão fazendo errado. Tem gente fazendo greve de fome. Greve de fome é, eu não vou comer até conseguir tal coisa. Isso é greve de fome. Jejum é arrependimento, é comunhão, é estar debaixo da presença do Senhor, e tem todo um significado disso. E oração autêntica, o espiritual deve preceder ao material. Agora, não se iludam, o material reflete o espiritual. Isso é muito interessante. Terceiro, esperança de restauração. Deus pode transformar perdas em bênçãos. Eu creio nisso. Quarto, o Espírito Santo, o Atos 2 liga Joel a Cristo, como já falamos, é a clara
a gente vê a história da salvação sendo ligada. E por fim, certeza do juízo final. O Senhor é justo e chegará o dia do Senhor. Fique tranquilo, o mundo vai acabar. Mas até que chegue o dia, nós vamos anunciar que Jesus Cristo veio para salvar, restaurar, perdoar. Por isso, rasguem os seus corações e se coloquem diante do Senhor, porque o dia da vitória chegará.